Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bioquímica Clínica Fácil. Eu sou o professor Emerson Lima, farmacêutico, doutor em farmácia, professor titular da Universidade Federal do Amazonas, responsável pela disciplina de Bioquímica Clínica do curso de farmácia há mais de 15 anos. Esse canal foi criado para você, estudante de farmácia, de biomedicina ou de qualquer outra área afim, ou até mesmo você profissional da área de análises clínicas, queira se atualizar ou estudar, por exemplo, para um concurso. Estaremos sempre postando conteúdos atualizados e com muita didática para o seu aprendizado. Se você gostou da ideia e gostar dos vídeos, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificação do YouTube quando postarmos novos vídeos. Vamos à aula de hoje. Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre as principais técnicas utilizadas em bioquímica clínica. Então aqui nessa aula a gente vai falar sobre os princípios das técnicas usadas no laboratório de análises clínicas, mais especificamente no laboratório de bioquímica e todas as o que pode ocorrer para que essa técnica não funcione, né? E o fundamento dessas técnicas. Eu sempre oriento os meus alunos, sempre explico para eles que uma das principais diferenças entre o profissional habilitado nas análises clínicas, né, seja o farmacêutico, seja o biomédico que está à frente do laboratório, de um técnico, é que ele conhece o fundamento das técnicas, ele conhece o fundamento do funcionamento dos equipamentos e na hora da resolução de um problema ele sabe o porquê que aquilo pode não estar certo, ele sabe como resolver aquele problema, enquanto que às vezes o técnico, na maioria das vezes, ele é muito bom na execução daquela técnica, mas ele não conhece os fundamentos, ele não conhece os porquês, né? Então, na aula de hoje eu vou tentar explicar para vocês vários fundamentos dessas principais técnicas utilizadas nos laboratórios de análises clínicas. Hoje, tudo é muito automatizado dentro do laboratório. Mas o verdadeiro profissional da área, ele deve conhecer profundamente o fundamento das técnicas. Isso que vai fazer com que ele seja um diferencial. Mas em regiões menos desenvolvidas, pode ser que você tenha que executar técnicas ainda de forma manual. E aí, como que você vai fazer? Você vai dizer que não sabe fazer ou que não vai fazer porque não tem o equipamento? Não. Você como profissional, você tem que saber fazer. Então é isso que a gente vai tentar passar um pouco para vocês nesses próximos minutos, falando sobre essas principais técnicas utilizadas dentro do laboratório de bioquímica. A primeira técnica que a gente vai comentar é a espectrofotometria. É a técnica mais amplamente utilizada hoje dentro dos laboratórios, né? O que essa técnica se baseia? Ela se baseia no princípio de que as substâncias químicas absorvem luz numa determinada região de comprimento de onda, numa determinada região do espectro eletromagnético. Vocês lembram do espectro eletromagnético? O que ele significa? Significa o seguinte, a gente aprendeu lá na física, no início, né, que a luz ela se propaga na forma de ondas. E a diferença entre esses dois intervalos de ondas é chamado de comprimento de ondas. Então eu tenho ondas curtas e ondas mais longas. O espectro então eletromagnético ele equivale desde raios gamas, que são ondas muito curtinhas, né, até ondas de rádio e ondas longas, que são ondas bem maiores. Indo aqui para as regiões que interessam dentro do laboratório, a gente tem a luz ultravioleta e a luz infravermelho, né? O ultravioleta, ele está ali entre 200 e 350 nanômetros, ok? É uma região onde os nossos olhos não conseguem captar essa variação de alteração de comprimento de onda. Então, para nós, para os nossos olhos, isso é incolor, né? Então, por exemplo, se eu for fazer uma reação bioquímica e lá na bula estiver dizendo, olha,
essa é uma reação UV. Quando eu faço a minha reação, ela vai ficar sem cor, porque o meu olho não consegue captar. O equipamento ele consegue observar essa cor, né? Existem até alguns insetos que eles conseguem observar, eles conseguem ver, né, essa variação na região do ultravioleta, mas nós humanos não conseguimos. Por outro lado, a gente tem uma outra região chamada de infravermelho, que ela vai aí de 750 até 1.200, 1.300 nanômetros, onde eu tenho também um equipamento que consegue enxergar a região do infravermelho. Nossos olhos não conseguem. E eu tenho uma região chamada visível, né? Que é uma faixa estreita ali entre 350 a 750 nanômetros, que o meu olho consegue enxergar diferentes absorções e eu consigo então enxergar as cores. E na espectrofotometria ela se baseia basicamente nessa característica das soluções ficarem coloridas, né? Então, ela se baseia no princípio da colorimetria. Então, quando eu vou ler uma reação e essa reação ela me diz que ela é feita no espectrofotômetro por uma reação colorimétrica, eu espero então enxergar cor, né? E como essa cor funciona, né? Então é só lembrar daquela região do arco-íris, né? Eu tenho desde o violeta até o vermelho, passando pelo azul, pelo verde e pelo amarelo, né? Essa região, então, é mais ou menos entre 400 e 700 nanômetros, onde cada região dessa equivale a uma cor de luz absorvida e uma cor de luz resultante. O que significa isso? Você imagina que a mistura de todas as cores é a luz branca, ok? Então, quando eu estou sobre a ação de uma luz branca, eu posso enxergar todas essas cores. Se eu estiver numa sala, por exemplo, bem iluminada, tiver alguém com a camisa vermelha, eu vou ver essa cor vermelha. Por que eu estou vendo essa cor vermelha? Porque a luz branca está sendo absorvida dessa luz branca o verde azulado. Em que região? Entre 495 e 505 nanômetros. Se, por acaso, nessa mesma sala, eu apagar essa luz e ficar uma penumbra, sim, eu não vou mais ver a cor, né? Porque eu parei de ter a ação dessa luz branca emitindo nessas diferentes regiões de comprimento de onda. Então, o bom analista clínico, ele já sabe, por exemplo, se eu falar para você, olha, eu tenho uma reação que vai formar uma cor amarela. Eu já sei que se forma amarelo é porque está absorvendo o azul e eu vou ler aí a absorção máxima para essa cor amarela vai ser na região entre 430 a 470 nanômetros, em torno de 450 nanômetros. Então eu devo lá no espectrofotômetro colocar o meu dial lá na região de 450 nanômetros para que ele absorva a luz, né, que está sendo emitida naquela região, tá bom? Então essa tabelinha ela me diz a cor que é absorvida e a cor resultante, que é aquela cor que eu enxergo. Para eu entender isso aqui, imagine assim, ó, eu tenho vários potinhos, né? Vários potinhos com todas essas cores, né? E se eu misturar todas elas, o resultado vai ser branco. Se eu retiro o potinho azul e misturo todo mundo, o resultado vai ser o amarelo, ok? Então, você consegue enxergar o verde, aqui a minha camisa é verde, né? Você está enxergando o verde porque está sendo absorvido o vermelho da luz branca que está incidindo sobre essa camisa. Vocês estão entendendo? Então, isso é a explicação do porquê que a gente enxerga as cores. E sempre, lembrando de novo, eu estou enxergando porque os meus olhos conseguem captar essas faixas de comprimento de onda. Os equipamentos também conseguem captar essas mesmas faixas,
ou faixas menores ou faixas maiores, né? Faixas menores na região do ultravioleta e faixas maiores na região do infravermelho, ok? Entendido, né? Vamos falar um pouquinho sobre o espectrofotômetro, né? O que é esse equipamento espectrofotômetro? É aquele equipamento que eu utilizo no meu dia a dia dentro do laboratório. Então, em geral, o espectrofotômetro ele tem o que de partes, né? Ele tem uma fonte luminosa, uma fonte de luz, e aí essa fonte de luz ela pode ser, por exemplo, de tungstênio ou de mercúrio, ou as duas lâmpadas, né? Normalmente os melhores espectrofotômetros eles têm duas fontes luminosas, uma fonte de tungstênio que gera normalmente uma luz mais na região do visível, e eu posso ter uma lâmpada de mercúrio que gera luz na região do ultravioleta, ok? Então, os melhores equipamentos, os mais caros, inclusive, vão ter duas fontes luminosas, que a intenção dessa luz é gerar essa luz branca, né? Essa luz que emite em várias regiões do espectro. Eu tenho aqui uma lente, um monocromador. Qual é a função desse monocromador? Ele é selecionar aquela faixa de comprimento de onda específico. Essa é uma outra diferença também nos equipamentos. Equipamentos com melhores seletores são mais caros, os seletores mais amplos são mais baratos, ok? Onde eu consigo selecionar melhor ou não tão bem esses comprimentos de onda. Então ele deixa passar apenas aquela faixa de cor que eu quero. Como é que eu escolho essa faixa de cor? Baseado na cor da minha solução. Então, se eu tenho uma solução amarela, eu sei que a região ali que eu vou deixar passar é a região de 400, 450 nanômetros, que é a região que aquela cor amarela mais absorve, ok? Eu tenho, então, uma amostra. Essa amostra ela está dentro de uma cubeta que tem um tamanho, uma espessura adequada. E aqui é uma questão muito importante. Quando eu uso espectrofotometria, a minha solução ela tem que ser totalmente límpida. Ela não pode ser uma solução turva. Porque se a solução for turva, a absorção da luz ela não vai se dar pela substância que está presente nessa solução, mas ela vai se dar pela turvação. Nós falamos na primeira aula sobre a lipemia, né? A lipemia ela é um fator que turva a reação. Então, ela interfere porque a luz vai ser bloqueada aqui de chegar no detector, não pela cor da amostra, mas pela turvação do meio, ok? Então, lembre-se, solução a ser lida numa reação espectrofotométrica ou colorimétrica, primeiro, ela tem que ser límpida e segundo, ela tem que ter cor, né? Se ela for na região do visível, ou seja, se você pegar a sua bula e ela mandar você ler entre 400 e 700 nanômetros, a solução tem que ser colorida. Às vezes a gente, no início, né, os alunos têm muita, às vezes, dificuldade, aí eu vejo lá, já aconteceu várias vezes, uma reação onde a leitura é em 500 nanômetros, que eu espero ali ter uma cor vermelha, o aluno faz a reação, a solução fica transparente e ele quer ler nessa região, entendeu? É lógico, às vezes é uma cor bem tênue, né? Uma cor bem, ela é quase imperceptível ao olho nu, mas você vê que tem uma cor ali, mas uma solução totalmente límpida, numa reação que manda você ler, por exemplo, em 500 nanômetros, com certeza alguma coisa ocorreu errado, para que essa solução não apareça a cor, né? Então, assim, você tem que ter dois cuidados quando você vai fazer uma reação espectrofotométrica, que eu já estou repetindo o que eu já falei antes, né? Primeiro, a solução tem que ser límpida e ela tem que ter cor, dependendo da faixa de comprimento de onda que você vai ler. Então, o equipamento ele é capaz de reconhecer a quantidade de luz que ele emitiu e a quantidade de luz que chegou no detector. Pela diferença entre a quantidade de luz emitida e a quantidade de luz recebida no detector, ele sabe que essa luz, então, foi absorvida pela amostra. E ele consegue transformar isso num número, né? Que a gente chama de absorbância.
A absorbância, então, é um número que representa a quantidade de luz absorvida pela solução que está sendo lida. Quanto maior é essa absorbância, maior é a concentração do analito nessa solução. Eu também posso, alguns equipamentos, a maioria deles também, eles dão um outro número aqui, eu posso colocar uma outra unidade aqui, que é a transmitância. A transmitância é a quantidade de luz que foi emitida, né? Então ela é o contrário da absorbância, ok? Então, quanto maior a transmitância, que menor é a concentração da substância. Mas a maioria das reações que a gente faz no laboratório, a gente trabalha com a absorbância mesmo, tá bom? A lei que rege a espectrofotometria é uma lei chamada Lei de Lambert-Beer, que diz o quê? Que a absorbância, né, que é essa quantidade de luz recebida no detector, é proporcional à concentração da espécie absorvente, sendo constantes o comprimento de onda, a espessura atravessada pelo feixe luminoso e demais fatores. Verifica-se uma relação linear entre a absorbância ou densidade óptica e a concentração e de uma relação logarítmica entre transmitância e concentração. Foi o que eu expliquei antes. Então, através dessa lei, por causa dessa lei, eu consigo, então, fazer um cálculo de concentração de substância utilizando o espectrofotômetro. Eu tendo uma solução referência, um padrão, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente, e lendo a absorbância desse padrão, que é uma solução, né, de um analito com concentração conhecida, eu posso fazer uma leitura da minha amostra, que tem um analito numa concentração desconhecida, eles sendo lidos no mesmo equipamento, com a mesma cubeta, na mesma reação, eu consigo fazer uma regra de 3 e eu consigo, então, estabelecer um nível de concentração desse analito desconhecido nessa amostra, desde que eu tenha esse padrão de referência. Então, eu só consigo fazer isso por causa dessa lei. Até algum tempo atrás, a maioria dos analitos eram muito difíceis de serem dosados no sangue porque eles dependiam de reações químicas, né? Então, por exemplo, para eu dosar uma frutose, uma glicose, eu tinha que fazer uma reação de oxirredução baseada na química, apenas na característica química do analito. Eu ainda tenho essas reações químicas, por exemplo, para alguns minerais, né, que eu utilizo, propriedade desses minerais de reagirem, atuarem como cofator enzimático, por exemplo, ou se ligarem a algumas substâncias e mudarem de cor, né? Mudarem a cor daquele cromóforo. Isso acontece no cálcio, no magnésio, no ferro, tá bom? Mas para muitos dos analitos, hoje a técnica mais utilizada é a técnica que eu chamo de reação enzimática. Como é que essa técnica funciona, né? Normalmente eu tenho uma enzima que vai atuar especificamente no analito que eu desejo dosar, por exemplo, glicose, né? Eu quero dosar glicose no soro. Então eu vou ter uma enzima que, no caso, a mais utilizada nos testes é a glicose oxidase, que vai oxidar essa glicose, produzindo a partir dessa oxidação peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio que foi gerado a partir da glicose, ele interage com uma substância presente no reagente, oxidando essa substância na presença de um fenol, né? E uma outra enzima, uma peroxidase, e isso gera um cromóforo, que é uma substância colorida. A alteração na cor dessa solução é indicativo e é linear à presença de glicose na amostra. É lógico que isso tem um limite, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente
que todas essas reações elas existem um limite de quantificação, que é chamado de limite de linearidade. Mas qual é a grande vantagem da reação enzimática? Que essa enzima ela é específica para aquele substrato. Então, antes, quando a gente fazia isso por reação química, eu tinha muitos interferentes, porque outras substâncias poderiam ter reações cruzadas, né, com esse analito. Já na reação enzimática, não, é uma reação específica. A enzima ela age diretamente naquele analito que eu desejo. Então, existem vários números, a maioria, 90% hoje das reações que ocorrem num teste bioquímico são baseadas em enzimas, né? São baseadas em reações enzimáticas. Enzimas que são capazes de reconhecer especificamente o seu analito e gerar uma cor que vai ser proporcional à concentração daquele analito. Então, você como analista clínico, você tem que conhecer esse princípio da reação. Então, você vai pegar a bula do seu teste e vai ler o princípio da reação. Olha, qual é o princípio para formar a cor? A glicose vai sofrer ação da glicose oxidase, que vai produzir peróxido de hidrogênio, que vai, na presença de fenol, oxidar 4-aminopiridina, produzindo o cromóforo vermelho. A intensidade dessa cor vermelha é proporcional à concentração de glicose. Então, para cada reação bioquímica, você tem que conhecer esse princípio, tá bom? Essas reações elas são fundamentais para o sucesso que a gente tem hoje na área de análises clínicas, né? Então, são enzimas normalmente produzidas por engenharia genética, né? E elas são adicionadas aos reagentes onde você faz a análise. Quando a gente fala de reação bioquímica, a gente lembra logo dessa curva, né? Curva de Michaelis-Menten, acho que vocês lembram da bioquímica básica. Então, a reação bioquímica ela tem uma fase exponencial e ela tem uma fase de estabilização, de estabilidade, né? A maioria das reações bioquímicas, elas são lidas nessa fase de estabilidade, né? São as reações de ponto final, onde eu leio uma única vez. Então, uma vez que aconteceu aquela estabilidade, eu faço a leitura. Então, a bula, por exemplo, manda você ler ali em 15 minutos, mas ela diz que a reação é estável por 30 minutos. Então, se você lê em 15, se você lê em 17, 20, 25, não vai ter problema, ok? Porque você está num ponto de estabilidade. Mas existem reações onde a reação é lida, né, o teste é lido na fase exponencial da reação enzimática. E aí sim, aí ele diz assim, olha, você tem que ler exatamente, ela tem essa palavra, exatamente em 60, 120, 180, 200 segundos. Então, exatamente nesse tempo você tem que ler. Por quê? Porque a reação ainda está ocorrendo. Por que isso acontece? Isso acontece por vários motivos. Um dos motivos é que, às vezes, a reação realmente não consegue estabilizar. Ou quando você quer ver a degradação de um substrato, ou quando a faixa de leitura da sua reação ela é muito parecida com a cor do plasma, ou seja, essa cor do plasma ou do soro vai interferir nessa dosagem. E para evitar essa interferência, eu faço uma leitura em múltiplos tempos e eu tiro a diferença das absorvâncias entre essas leituras. Com isso eu consigo diminuir a interferência dessa coloração do plasma ou da coloração do soro ou da presença de algum analito que possa interferir nessa reação. Então, se eu fosse ler essa reação somente no ponto final, eu poderia ter uma grande variação entre indivíduos. Por isso, quando eu tenho essa situação, eu faço a leitura em múltiplos pontos. Então, na execução de um ensaio bioquímico, existem várias substâncias que você vai se deparar, vários produtos que estão disponíveis, né, várias marcas que estão disponíveis,
E aí você tem ali diferentes atores, né, nesse meio. Você tem, por exemplo, uma solução padrão, o que a bula chama de padrão, você tem o soro controle, você tem a sua amostra, que é o desconhecido, né? Esses são os principais atores ali que você vai ter que trabalhar e você tem que saber para que cada um serve, né? E o que cada um é, na verdade, né? O padrão é o quê? O padrão é uma solução da substância alvo, né, que eu falo aqui, analito, do seu analito, de concentração conhecida. Ele testa basicamente no método a precisão. A gente vai já explicar por que ele testa a precisão. O soro controle é uma amostra, como se fosse uma amostra da sua rotina, só que com um valor conhecido. Ele testa a exatidão. Eu também vou já explicar para você como que ele faz isso. E a amostra, que é o seu soro, é o desconhecido, que tem o analito que você quer dosar. Então, como é que funciona no dia a dia? Então, seja vocês trabalhando num equipamento automatizado ou você fazendo numa técnica manual, em geral, você chega no laboratório para começar a sua rotina, você vai fazer o controle de qualidade do seu método, né? Você vai passar o seu soro controle para saber se ele está dentro da faixa de exatidão, né? Sendo no equipamento, a primeira coisa que você faz é passar o seu soro controle. Passou, bateu dentro da faixa esperada, a sua rotina está liberada para começar. Se for um teste manual, em geral, ele pede para você fazer a leitura do padrão em triplicata. Por que ele pede para você fazer isso? Para você testar exatamente a precisão. Olha só os conceitos de precisão, né? Precisão é quando você acerta sempre no mesmo ponto, ok? Então, se você testa o padrão 3 vezes e as leituras elas são muito parecidas, elas não têm variação ou uma variação insignificante, significa que o seu método ele é preciso. Mas será que ele é exato? Ele pode ser preciso, mas não ser exato. Exato é quando você acerta no centro do alvo, tá? E como que eu sei a exatidão? Exatamente pelo soro controle. Por quê? Lembra que o soro controle é uma amostra com concentração conhecida. Digamos que eu estou dosando glicose. Eu tenho 50 amostras de glicose para dosar. Como eu sei que se aquele meu resultado ele vai ser correto, exato, né? Se eu passar o meu soro controle antes, o meu soro controle eu sei que o valor ele tem que estar entre 90 e 95. E o valor desse resultado desse soro controle foi 92. Perfeito. Então, só recapitulando, a solução padrão é aquela solução onde você vai testar a precisão do seu método, porque você vai repetir essas dosagens, né? Ele pede para repetir em triplicata, então você vai conseguir ver se houve variação nessas leituras. E o soro controle é onde você vai testar a exatidão, né? Uma questão importante também dentro do laboratório é como você faz essa calibração, né? Então, existem várias formas de você fazer essa calibração. A forma mais exata de você fazer uma calibração, falando analiticamente, é através de uma curva de calibração, onde você vai dosar o seu analito em diferentes concentrações, você vai montar uma curva, essa curva ela tem que ser linear, né? Isso é a forma mais otimizada, mais correta. Mas eu faço isso no dia a dia do laboratório? Dificilmente. Mesmo nos laboratórios mais modernos, em geral eu tenho aqui 2 pontos, um ponto baixo e um ponto alto, onde eu consigo extrapolar uma reta. Mas por que eu não faço isso? Porque é oneroso, é caro, né? Eu teria que fazer em triplicata, quintuplicada cada ponto. Eu vou gastar o meu kit inteiro só fazendo curva de calibração. Então, em geral, ou eu faço 2 pontos, ou às vezes eu faço até mesmo um único ponto, né, do padrão, lido em triplicata, e a partir desse único ponto eu faço a minha quantificação do meu analito ou da minha amostra desconhecida, ok? Então, isso é o que é o mais utilizado aí na maioria dos laboratórios.
Lógico, os laboratórios mais modernos, eles conseguem fazer mais pontos, conseguem fazer 2 pontos, um ponto normal, um ponto baixo e um ponto elevado. Isso, quanto mais pontos eu fizer, mais fidedigna vai ser a minha leitura, ok? Usar um fator de calibração. O que é esse fator de calibração? Comprei o kit, dosei o meu padrão, e aí quando eu pego a concentração do padrão dividido pela absorvância do padrão, eu tenho um fator, né? Eu posso anotar esse fator e ficar usando esse fator até acabar esse kit? Não posso, tá? Isso não é aconselhável. Por quê? Porque durante uma reação colorimétrica, eu posso existir N fatores que podem interferir de uma reação para outra, de um dia para o outro, de um mês para o outro. Imagina que esse kit ele vai demorar, sei lá, 4 meses para acabar. Será que aquela reação que eu fiz no primeiro dia, ela vai ser igual à reação feita no último dia, 4 meses depois? Provavelmente não, porque ali eu tenho variação de temperatura da sala, variação de temperatura do banho, o próprio equipamento, o espectrofotômetro, ele tem ali desgastes, lâmpadas que gastam, né, que perdem energia, e isso interfere na reação, pipetagem, né, às vezes calibração de pipeta, o próprio pipetador, o agente que está pipetando, se não for automático, ele pode sofrer variações. Então, o ideal é que eu faça como eu falei um pouco antes para vocês, né? Eu tenho lá essa calibração, eu tenho o meu sorocontrole, eu passo nessa rotina o meu sorocontrole, testou a exatidão, aprovou, libero a rotina para fazer as análises, ok? É muito interessante que eu também saiba uma informação crucial dentro do ensaio laboratorial, que é o limite de linearidade, que é o quê? Que é a concentração máxima que aquele analito pode ser medido com segurança dentro dessa faixa linear. Vou dar um exemplo. Glicose, né? Então, eu recebo uma amostra de glicose, eu vou fazer a análise e eu sei, eu como um bom analista, eu sei que a faixa linear é até 450 miligramas por decilitro. Beleza. Fiz a análise, o resultado saiu 480 miligramas por decilitro. Eu devo liberar esse resultado? Não. Sabendo que a faixa linear é até 450 e deu 480, esse valor ele pode ser muito maior, porque eu já sei que até 450, até 430 ali, 400, eu tenho esse valor linear. Acima disso, ele já perde a linearidade. Então, o que eu tenho que fazer como um bom analista clínico? Eu devo diluir essa amostra e repetir essa análise. Ah, professor, como é que eu diluo? Pega ali 100 microlitros do soro com 900 microlitros de solução salina, faz uma diluição 1:10, né? Que essa é o caso, refaz a análise. Essa mesma amostra que tinha dado 480, quando eu diluí e dosei, deu 70. O valor então não era 480, o valor era 700, que é 70 vezes 10, que é o fator de diluição, né? Então, o valor real daquela amostra seria um valor de 700 e não 480. Vocês entenderam? Então, é por isso que eu tenho que conhecer esse limite de linearidade. Para todos os testes está lá escrito na bula. Limite de linearidade do teste. Para o colesterol é tanto, para o triglicerídeo é tanto, para o ácido úrico é tanto, para o magnésio é tanto. Até aquela faixa, ele dá um resultado fidedigno. Acima daquela faixa, ele recomenda que você dilua a amostra, ok? Então, é isso sobre quantificação, né? Em geral, os laboratórios usam 1 ou 2 pontos e usam também o sorocontrole como uma forma de testar a exatidão desse ensaio laboratorial. Era o que nós tínhamos para falar sobre a espectrofotometria, né, que é a principal técnica utilizada. Então, você tem que conhecer bastante sobre as reações, o princípio das técnicas. Eu recomendo que você, como aluno que está começando,
você aprenda os princípios, os fundamentos das técnicas. Então, hoje é muito fácil, você pode entrar na internet, entrar nos laboratórios, né, que existem, que tem as bulas, e você baixa essas bulas gratuitamente. Então, você vai lá, sei lá, você tem Roche, tem Labtest, tem In Vitro Diagnóstico, então várias marcas onde você pode entrar na internet, pegar as bulas e lá no princípio da técnica aprender sobre como que aquela reação ocorre. Isso é muito importante para que você seja um bom analista, você consiga entender como que aquela reação funciona. E na hora que der um problema, você vai saber por que aquilo não está funcionando bem, ok? Então, a espectrofotometria é a principal técnica laboratorial utilizada dentro do laboratório de bioquímica clínica. Uma outra técnica que vem ganhando muito espaço dentro das reações bioquímicas é a imunoturbidimetria. O que essa técnica se baseia, né? Ela se baseia na detecção espectrofotométrica, isso é interessante esse detalhe, né? Da diminuição da intensidade de luz incidente após a passagem por uma solução de imunocomplexo causada por uma dispersão ou desvio da luz. Então, nós podemos observar aqui no slide que a disposição entre a fonte luminosa e o detector, ela é exatamente igual ao espectrofotômetro, ok? Então, qualquer espectrofotômetro pode ler uma reação imunoturbidimétrica. Qual é a diferença? A diferença é que vai ocorrer, no caso, uma turvação da reação baseada na ligação de um antígeno com o anticorpo. Então, o que eu vou estar lendo, na verdade, vai ser a luz que vai ser absorvida por essa ligação antígeno-anticorpo. Por que ela está sendo tão difundida? Porque ela ganha especificidade em relação à reação colorimétrica e ganha sensibilidade, que é mais capacidade de detecção. Essa reação pode ser lida por qualquer equipamento que fazem a reação espectrofotométrica. Então, eu posso utilizar o meu equipamento normal, que eu tenho no laboratório, para ler essa reação imunoturbidimétrica. Ok? Então, por isso que, assim, no futuro a gente vai ver cada vez mais testes usando a imunoturbidimetria. Uma outra variação dessa técnica é a nefelometria. O que é? Já é um equipamento diferente, a gente pode ver aqui na figura, né, um equipamento mais robusto, onde ele vai também detectar o desvio de uma luz, né, que passou por uma amostra contendo imunocomplexo. Também é baseado numa reação antígeno-anticorpo, só que ao invés dele detectar a luz que passa pela solução, essa luz, ao tocar na amostra, ela é desviada e o detector está no ângulo aí de 45 graus da fonte luminosa, diferente do espectrofotômetro. E aí, essa luz desviada, então, é medida, ela é captada pelo detector e o equipamento, então, consegue fazer essa quantificação. Esse equipamento, ele não é um equipamento assim, de grande uso no laboratório. São equipamentos caros, eles têm poucos métodos, né? Eu conheci um nefelômetro, acho que toda a minha experiência de laboratório, que fazia dosagem de lipoproteína. E só, nunca mais vi. Então, ele é mais restrito, tá? Não é um equipamento tão utilizado, mas é interessante a gente conhecer o princípio, né, e que existe essa tecnologia que pode ser utilizada para alguns analitos, né? Então, a gente tem algumas proteínas específicas que podem ser dosadas, algumas lipoproteínas também que podem ser dosadas por nefelometria. Uma outra técnica também muito utilizada dentro do laboratório de análises clínicas é a eletroforese. Eu acho que vocês já ouviram falar, né? Estando fazendo a disciplina de bioquímica clínica ou já tendo experiência em laboratório de análises clínicas, com certeza vocês já tiveram algum conhecimento sobre essa técnica. Então, a eletroforese ela se baseia
no princípio de que substâncias eletricamente carregadas, elas migram do polo negativo, cátodo, para o polo positivo, ânodo, né? Então, quanto mais carregada ela for e quanto mais leve ela for, mais rápido ela vai migrar. Quanto mais pesada ela for, maior, né, ela vai migrar mais devagar. Isso faz com que essas substâncias sejam separadas. As substâncias mais utilizadas para a separação por eletroforese são as proteínas, né? Falando no laboratório de análises clínicas. Eu também posso fazer eletroforese de ácidos nucleicos, DNA, RNA, né? Muito comum em biologia molecular, mas na bioquímica a gente usa muito para as proteínas e lipoproteínas, né? Trouxe até alguns exemplos aqui para vocês, né? No lipidograma, essas lipoproteínas elas vão migrar na origem, elas vão ficar na origem, no calo dos quilomicrons, VLDL na região chamada de pré-beta, quer dizer, são conhecidas como pré-beta, o LDL, beta-lipoproteínas e o HDL, alfa-lipoproteínas, né? Então, elas migram em bandas, né? Origem, beta, pré-beta e alfa. Então, eu tenho mais ou menos esse perfil. No proteinograma, ou seja, quando eu pego a amostra de soro e eu vou fazer uma corrida eletroforética, aí vai depender muito da base que eu vou utilizar, se vai ser acetato de celulose, se vai ser agarose, se vai ser acrilamida, né? Eu posso ter algumas bandas. Em geral, eu tenho na proteína, nós vamos ter uma aula mais à frente, onde eu vou explicar melhor sobre a separação de proteínas e como que cada uma dessas bandas, o que cada uma dessas bandas significa. Hoje é mais para vocês terem uma ideia do que dá para fazer com a eletroforese dentro do laboratório de análises clínicas. Então, assim, essa é uma técnica um pouco mais antiga, mas ainda pode ser utilizada, tá bom? Onde eu tenho uma zona chamada pré-albumina, albumina, alfa-1, alfa-2, beta e gama, onde corre as imunoglobulinas. Isso mais na frente, a gente vai ter uma aula específica sobre isso e eu vou comentar com vocês. Então, a eletroforese é ainda uma técnica utilizada, hoje muito mais na área de biologia molecular, quando a gente fala em PCR, né, reação de cadeia de polimerase, para separação de DNA ou RNA, né, apesar de que já existem outras técnicas mais modernas, né? E aí a gente entra nos imunoensaios, né? Os imunoensaios, como eu já falei um pouco antes, eles são as técnicas mais modernas dentro do laboratório de análises clínicas. Hoje a gente trabalha muito com as reações baseadas em anticorpos, né? Que vêm para fazer uma reação com o antígeno, que muitas vezes é o analito que eu quero detectar. Né? Em todas essas técnicas que eu vou falar, existe uma diferença bem interessante que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que são os anticorpos policlonais versus anticorpos monoclonais. O que significa isso? Os anticorpos policlonais, eles são anticorpos que reconhecem na verdade são diferentes anticorpos contra diferentes partes daquela molécula que eu estou querendo identificar. Eles não vêm de um único clone de células, né? Já os anticorpos monoclonais, o nome já está dizendo monoclonal, é o anticorpo que vem de um único clone de célula, ou seja, é um único tipo de anticorpo. Ele é um anticorpo bem mais específico para aquela proteína, para aquele analito que eu estou querendo. Em geral, é proteína, né? Então, em geral, os métodos com anticorpos monoclonais, eles são bem mais específicos, né? E muitas das vezes mais caros do que aqueles com anticorpos policlonais, tá bom? A técnica que a gente está apresentando aqui é uma das mais comuns, as mais antigas, né? Que é a técnica de ELISA, onde eu tenho várias variações desse teste, né? Eu posso ter o ELISA direto, o ELISA indireto, o sanduíche, que é um dos mais comuns, né? O ELISA sanduíche e o ELISA competitivo, tá? É muito utilizado na dosagem de hormônios, né?
e outras substâncias presentes no sangue que pode ser utilizado como marcador de doença, ok? Então, são técnicas que cada dia mais vêm tomando espaço dentro do laboratório. Em geral, essas técnicas requerem um equipamento automatizado ou podem ser feitas de forma manual, mas são técnicas mais trabalhosas, né? São técnicas que incluem etapas como tempo de incubação, lavagem, né, das placas. Então, é bem braçal e bem demorado. Técnicas que às vezes até pedem overnight de incubação. Então, você começa num dia e termina no outro dia, tá bom? Então, essas técnicas podem também ser utilizadas em muitos dos analitos que a gente vê normalmente sendo solicitados como marcadores de doença. Uma outra técnica muito utilizada hoje é a imunofluorescência ou imunoquimiluminescência. Então, você junta uma técnica altamente específica, que é a reação antígeno-anticorpo, com uma detecção altamente sensível, que seja a fluorescência ou a quimiluminescência, né? Acho que vocês lembram também da física. A fluorescência é aquela propriedade que você tem de dar uma carga de energia para o elétron, né? Ele vai para uma camada de maior energia, quando ele retorna, ele libera luz e essa luz é captada pelo equipamento, né? Ou a quimiluminescência, que é o quê? Que é uma luz produzida por uma reação química. É o que acontece, por exemplo, no vagalume, né? Duas substâncias químicas que, ao reagirem, produzem luz. Isso é utilizado como uma forma de detecção e os equipamentos são altamente sensíveis à captação dessa energia luminosa e isso reflete-se em eu conseguir, por exemplo, detectar níveis baixíssimos, né? Questão de picograma, de femtograma de analito no sangue. Essas técnicas, elas são muito utilizadas principalmente para hormônios que estão presentes no sangue em concentrações muito baixas. Então, eu não comentei isso antes, talvez seja aqui o momento melhor para comentar. Então, o que vai fazer com que eu use uma técnica colorimétrica, uma técnica espectrofotométrica, uma técnica imunoturbidimétrica, uma técnica de imunofluorescência ou imunoquimiluminescência? Em geral, a principal característica é a concentração dos analitos na minha amostra. Então, eu tenho desde proteína, que eu tenho em gramas por litro, até um hormônio que eu tenho nanogramas por ml. Então, assim, são concentrações 1 milhão de vezes menor. Então, é muito difícil eu ter um hormônio numa concentração tão baixa e eu conseguir ter uma solução, uma reação colorimétrica capaz de identificar esse hormônio. Vocês estão entendendo? Então, assim, para eu detectar um hormônio numa concentração tão baixa, eu preciso de uma técnica altamente sensível, altamente específica para poder fazer essa detecção. E essas técnicas, hoje, uma das técnicas mais modernas que eu tenho é a imunofluorescência ou a imunoquimiluminescência. Em geral, eu utilizo um equipamento específico para fazer essas reações. Uma outra característica também para eu usar esses métodos é aquele antígeno, aquela substância, ela ser imunogênica, né? Porque lembrando, para eu fazer um anticorpo contra aquele analito, eu preciso administrar isso num animal de uma outra espécie para se gerar um anticorpo e eu conseguir retirar esse anticorpo e colocar dentro do reagente. Então, ela precisa ser imunogênica. Muitas vezes, os analitos não são imunogênicos. Aí, quando não são imunogênicos, eu tenho que usar outras técnicas, que eu inclusive nem coloquei aqui na aula, mas são técnicas, por exemplo, cromatográficas. Hoje eu posso ter o HPLC, eu posso ter o cromatógrafo gasoso, o CG,
ou o LC-MS-MS, ou LC-MS ou LC-MS-MS, que é a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. Essas são técnicas também muito sensíveis que conseguem detectar essas substâncias em concentrações de nanomolar, femtomolar, dependendo do tipo de detecção, né, com alta precisão e exatidão. É lógico que isso só existe em laboratórios mais modernos, laboratórios maiores, mas são técnicas que também estão à disposição dos analistas clínicos, ok? Uma outra técnica também dentro dos imunoensaios é a imunistoquímica. Qual é a diferença? A diferença é que eu vou tentar detectar a presença do analito em um tecido, tá? É muito utilizado, por exemplo, na medula óssea para a detecção da presença de ferro. Eu posso usar, normalmente eu faço uma biópsia, tiro uma parte desse material, eu faço uma coloração onde eu quero, por exemplo, marcar a presença de ferro. Aqui no exemplo, ele está marcando a presença de colágeno num vaso, né? O endotélio, ele é rico em colágeno, então o colágeno fica marcado aqui, ó, em uma cor aqui mais douradinha, ok? Então, essa técnica é chamada de imunohistoquímica, porque eu tenho um antígeno reagindo com o anticorpo, onde eu consigo, então, identificar a presença de um analito no tecido, ok? Então, é uma técnica também que pode servir em vários laboratórios, principalmente em laboratórios mais especializados, por exemplo, nos bancos de sangue, né, onde eu tenho que fazer por exemplo, uma pesquisa mais específica de anemia, eu poderia estar usando essa técnica. Ou laboratórios de pesquisas, onde eu quero identificar uma proteína diferente, uma proteína nova, mas também pode ser utilizado em laboratórios mais rotineiros também, mas em geral são laboratórios mais especializados, ok? Então, essa aula é a aula que eu trouxe para vocês falando um pouco das técnicas analíticas, ok? E como eu falei bem no início da aula, é muito importante que você, para ser um bom analista clínico, você queira conhecer sobre essas técnicas, você queira aprender sobre o fundamento das técnicas, como que funciona uma reação bioquímica, como que funciona um espectrofotômetro, como que funciona uma reação de quimiluminescência, de fluorescência. Só assim você vai conseguir se destacar do técnico, né? Que normalmente ele não se interessa muito em saber o princípio das coisas, porque não é muita a função dele. A função dele é executar ali o exame. Mas para você ser um bom analista, é interessante, é muito interessante que você conheça o fundamento das técnicas. Eu deixo essa dica para você, estude mais, tente aprender um pouco mais sobre o fundamento dessas técnicas analíticas. Obrigado.